E aí, gente, como é que vocês estão? Então, a nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o quanto consumimos de energia elétrica. Na aula passada, a gente trabalhou sobre os circuitos elétricos e a gente entendeu de alguns materiais que fazem parte desse circuito para que a gente tenha energia residencial ou até mesmo uma luz de um poste acesa na rua. A gente também entendeu a importância da eletricidade para o nosso dia a dia. Diversos equipamentos precisam de energia elétrica para que a gente possa o quê? Estar utilizando deles. E essa questão do consumo de energia, ela é importante também para que a gente tenha medidas de conservar e de tentar não consumir tanto essa energia no nosso dia a dia. Por quê? É, pode acontecer de a gente estar degradando o ambiente ou até mesmo fazendo com que aconteça algum problema de caráter social ou mundial, como a gente vivencia bastante. Para que a gente possa entender sobre esse consumo de eletricidade, vocês já pararam para pensar quanto dos seus hábitos depende dessa eletricidade? São vários, não é? Um celular, um notebook, uma televisão ligada, um liquidificador, todos esses instrumentos vão precisar dessa energia elétrica. Mas a questão é, essa energia elétrica, ela vai ser ou não transformada? Vamos entender sobre isso. Nessa imagem aqui a gente consegue identificar alguns compartimentos de uma casa onde tem alguns pontos de energia. Por exemplo, o personagem está utilizando um aspirador de pó. Você vai demandar energia elétrica. Você tem o chuveiro elétrico, o computador, na sala a televisão. Tem também o ventilador que está ligado. Na cozinha você vai ter o ferro de passar, a lavanderia, aliás, a máquina de lavar ou até mesmo um tanquinho, o liquidificador, uma torradeira elétrica, tudo isso vai demandar de energia. Então, esses aparelhos elétricos eles vão transformar a energia em outra energia, seja ela cinética, seja uma energia química. Então, você vai ter esses diferentes tipos de energia dentro da sua casa. Vamos entender como acontece essa transformação. No caso de um celular, por exemplo, você vai ligá-lo na tomada e aquela energia elétrica vai transformar em energia química. Essas baterias elas têm muito dessa energia química, que se você descartar inadequadamente, você vai ter o quê? A bioacumulação de metais pesados, você vai ter o lixo eletrônico despejado de forma irregular, que pode ocasionar vários problemas, inclusive câncer. Na questão da energia luminosa, a gente pode destacar um painel solar, que ele vai transformar essa energia, né, elétrica em energia luminosa, como nossas lâmpadas que estão dispostas em nossa sala, banheiro, em todo o compartimento da casa. Outra energia bem interessante é dos nossos eletrodomésticos, por exemplo, os que liberam som, questão da onda sonora. Então a televisão, o aparelho de rádio, a energia elétrica ela é transformada em energia sonora. Então o som que a gente escuta, ele é uma forma de energia. E nas televisão, a gente vai ter a energia sonora e luminosa. Para quê? Para formar imagem. Então isso é bem característico. Outros tipos de energia que a gente pode destacar aqui é a energia térmica e a cinética. A cinética é quando a energia elétrica ela vai dar o quê? Movimento. Então, quanto maior a velocidade desse corpo, maior será a energia cinética que ele tem. Nessa imagem aqui seria um carro, mas também um secador, ele pode dar esse movimento, né? A questão de você ter essa alteração, essa transformação da energia. E no caso da térmica em geral, você pode estar associando a, por exemplo, um ferro de passar, que ele pega a energia elétrica e transforma em energia o quê? A vapor. Não seria bem a vapor, mas seria uma liberação de calor, que é o mesmo princípio de um chuveiro elétrico. No caso, você pode ter ele tanto quente, morno, então você tem aquelas oscilações, né? Aquelas diferenças. É bem interessante isso. Agora que a gente entendeu sobre os diferentes tipos de transformação da eletricidade, da energia elétrica, para assim se dizer, a gente vai agora conversar um pouco de como é calculada a energia gasta em nossas casas. Eu trago aqui para vocês uma fórmula da física, que a gente pode destacar aqui, P é igual a energia sobre ΔT. Aqui nesse caso, a gente vai levar em consideração a potência elétrica do aparelho e a energia gasta. Mas, além disso, o ΔT ele vai corresponder ao quê? Ao tempo que ele permanece ligado. Então, a gente tem aqui uma conta. Essa conta é para a gente encontrar justamente o gasto que a gente teve com aquele aparelho. Aqui, ao lado, a gente pode ver essa imagem que diversos equipamentos trazem, que é justamente a classe de potência dele. Você pode ter A, B, C, D, E, F e G.
Então você vai ter aqui é o Procel, para vocês entenderem como essa energia elétrica ela pode estar sendo consumida a partir do equipamento. Eu peguei um ventilador que ele é C e um ventilador A. Então aquele ventilador A ele vai consumir bem menos, porque nessa escala quanto maior, né, tipo, se for um equipamento E, F, ele vai ser muito ruim. Ruim porque ele vai consumir mais e você vai gastar muito mais também. Então a gente consegue fazer essa relação. Estamos falando sobre esse consumo de energia, é bom entender que no caso das lâmpadas, olha só, o consumo ele é em watts ou volts, que essa watts é uma unidade de o quê? De potência do Sistema Internacional de Unidades. Então é equivalente a um joule por segundo, que vocês vão entender posteriormente. Aqui vocês podem estar destacando, visualizando, lâmpadas incandescentes, halógenas, fluorescentes e LEDs. E aqui tem uma ficha sobre elas. O consumo do incandescente é super alto se comparado a uma LED, que é baixíssimo. A vida útil de uma lâmpada incandescente seria de 1000 horas, enquanto uma LED é 25.000 horas. Então você tem 25 vezes mais de economia, se for levar em consideração isso. E a eficiência luminosa, olha só, você precisa de 100 watts para você ligar uma lâmpada incandescente, enquanto uma LED é só 20. Então, gente, olha a economia de energia que você tem. Vale salientar que as lâmpadas incandescentes elas já saíram do mercado, porque a gente sabe que elas não têm um potencial bom para energia, uma vez que o gasto é maior. Então, elas já foram substituídas pelas fluorescentes. As lâmpadas LEDs elas são mais recentes dentro dessa escala histórica. A gente percebe também aqui ó, que a quantidade de luz que a lâmpada produz por segundo em lúmenes, a incandescente ó, vai ser muito maior do que uma LED 25, enquanto uma LED somente 5. Então a gente consegue entender essa questão, né? Que é a potência, quanto a lâmpada consome de energia para produzir o quê? Luz. Então esse seria o principal ponto. A gente tem que produzir tentando gastar o mínimo possível. Que isso também lá na frente vai fazer com que a gente não agrida tanto o meio ambiente, por exemplo. E em relação ao descarte, uma lâmpada incandescente, ela era o quê? Descartada mais rapidamente, então você tinha uma poluição maior, enquanto uma LED ela dura bem mais tempo. Como é feito esse cálculo do consumo de energia em nossa residência? Aqui vocês podem estar percebendo que é um relógio medidor de consumo de energia elétrica, todo mundo tem em casa. E aqui ao lado é só uma fichinha de um cliente residencial que eu peguei para ilustrar. Então você vai ter aqui o fornecimento de unidade e o quanto foi gasto. E o preço unitário, né? Nesse caso aqui ele gastou o quê? 120. Então vai pagar uma taxa referente a esse gasto. Então se você olhar a conta de energia elétrica, por exemplo, de uma casa, ao consultar essa quantidade de energia elétrica consumida ao mês, não verá o consumo em joules ou em kilojoules, mas em kilowatt ou watt, que é a hora em quilômetro, né? Quilômetro watt. Então, como mostra essa figura aqui que a gente acabou de ver. Aqui a gente também pode destacar uma tabelinha sobre o cálculo do consumo de energia elétrica residencial. Vocês veem aqui, potência e consumo médio mensal de eletrodomésticos. Aí você tem aparelho elétrico e potência. Aparelho de som, ele tem o que? 100 watts. O ar-condicionado 90 watts. Ventilador de mesa 74. Chuveiro elétrico 5.500. O micro-ondas 1.400. A lavadora de roupa 1.500. TV em cores 110. TV em cores LED, porque aqui já mudou, de LCD para LED, então você já tem uma diferença de watts que vai ser transformada essa energia, né? Que é a energia luminosa e a energia sonora para produzir a imagem. Olha aqui, número de dias de uso ao mês, aí colocou aqui 20, 30, no máximo foi entre 20 e 30 dias. Tempo de uso por dia, aí você tem 3 horas, aí você vai ter os consumos. Desses aqui, os que mais consumiram, o ar-condicionado, 128,8, e o chuveiro elétrico. Então, esses itens aqui você já percebe que eles, em relação aos outros, são os que mais consomem. E se você também levar em consideração, por exemplo, o micro-ondas, porque aqui é por uso, né? Colocou aqui 20 minutos. Se você usar a semana toda, então você vai ter um consumo muito alto. Veja bem, economizar energia elétrica é importante não só para reduzir o quê? Os nossos gastos, mas também para o ambiente, sendo uma das principais medidas de promover o quê? A sustentabilidade. Aqui eu trago algumas ações para a gente economizar na energia elétrica, como manter o chuveiro elétrico, por exemplo, na posição verão, porque ele representa uma economia de energia de cerca de 30%. As geladeiras e aparelhos de ar-condicionado, elas vão contribuir em média de 20% a 30%. A geladeira deve ficar sempre numa área ventilada, né, para que você também não tenha um gasto maior, protegida do sol
e longe do calor. Porque se tiver uma incidência de luz em cima dela, aquele calor vai fazer com que ela trabalhe o quê? Mais. Então tem que ter esse cuidado. E não se deve abrir a porta da geladeira com muita frequência, porque você vai ter o quê? Aquele choque térmico com um ambiente quente e um ambiente que está frio. E isso vai fazer com que ela trabalhe ainda mais. Em residenciais, escritórios, regular, né, a temperatura do ar-condicionado, porque não deve ficar tão baixa, porque quanto menor, maior é o gasto de energia. E o uso de lâmpadas fluorescentes compactadas pode representar o quê? Uma economia de cerca de 80%. E se você conseguir trocar para LED, essa economia vai aumentar. Então a gente consegue perceber aqui, não é? Essas ações para economizar. Desse estudo de consumo de energia, de eletricidade, é bom também a gente fazer aqui um parentezinho para magnetismo e eletromagnetismo. Você vai ter aqui como principal o mineral magnetita, né, que é um ímã natural, que ele vai possuir o quê? O poder de atração, vai atrair pregos, clipes ou outros objetos. Porém, nem todos os objetos podem ser atraídos por um ímã, leve em consideração isso. Então, o poder de atração de um ímã ele é maior em suas extremidades. Como assim? Então, em seus polos, porque tem dois polos, você vai ter um polo magnético norte e um polo sul. Então, esses polos diferentes eles vão se atrair e vão se repelir. E aqui embaixo vocês podem também estar percebendo a questão do eletromagnetismo, que assim como as cargas elétricas, os ímãs exercem o quê? Efeitos à distância. Como assim? A gente fala-se, então, que há um campo magnético ao redor do ímã. Como vocês podem perceber aqui, ele foi exposto a algum objeto e criou esse campo. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre o consumo de energia e sobre como a gente pode estar buscando essas ações para economizar essa energia e também sobre magnetismo, como a gente viu. Então, até a próxima. Tchau!